Olá, Igor já entrando aqui, boa tarde. Vamos começar esse bate-papo que já passou. E a gente tem muita coisa boa para falar. Vamos falar de gastronomia, gente, ó. Olá! Tudo bom? Pegou com a Eita, boca não na botija. acredito! Tudo fake, tudo fake, tudo fake. Tudo O bem, que que você Dani? está Tudo comendo jóia? aí, amigo? O que que você está comendo? Não vou nem te contar agora. Espera um minutinho que eu já te conto. Eu já te Então tá conto. bom. Porque enquanto você tava aí, tal, pei, o que aconteceu? O mocelinho bateu na minha porta. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu abri. Mas eu só te conto daqui a pouquinho. Calma. Que delícia, hein? Eu tava Que comendo escondido aqui delícia! enquanto você não entrava. Ai, que maravilha! Eu já vou Poxa, mostrar. Já vou mostrar aqui, já vou mostrar aqui. E ó, vamos aí? dividir, hein? Dividir. Vamos, meta isso aí. Manda pra cá. Vou mostrar pra você. Ah, Dei uma desfalcada aqui, mas daqui a pouco eu mostro. Eu vou então tá desfalcando aqui bom. enquanto isso. Então tá bom. Bom, vamos começar esse papo. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, para a gente começar a falar de coisa boa, de gastronomia e viagem. Olha, É hora de coisa boa. assim, são as melhores coisas para mim do mundo, né? Então, Bial, mentira. Então, eu sou o Igor Maurício Barreto, né? Eu sou cozinheiro. Na verdade, eu fui empresário de gastronomia durante muitos anos. Eu fiquei 17 anos tendo os meus próprios restaurantes. Antes disso, você sabe bem, eu trabalhei no Clube Med, antes de me dedicar só a isso. Inclusive, o Nós Clube Med, dois. eu vou contar para você uma história que o Clube Med que foi decisivo para eu escolher isso para mim. Depois eu conto, calma. Por isso que eu estou fazendo esse parêntese. E eu fiquei com as minhas casas durante muitos anos. E aí eu resolvi na verdade, teve um momento que eu quase tive um burnout, porque eu tinha um restaurante em Friburgo, um em Niterói Grande, um em Botafogo e um na Lagoa, e aí eu pirei, depois de descer a Serra de Friburgo umas 3 ou 4 vezes dormindo, com sono mesmo, e eu falei, cara, não quero isso. Comecei a migrar a fazer um trabalho de consultoria, né? Então, assim, devagarzinho fui sair das empresas e fui fazendo. Quer dizer, a empresa de Friburgo choveu, não precisei sair. Choveu e foi o suficiente, mas foi aquela chuva maldita lá. Nesse inteirinho eu me formei em hotelaria na UF, eu já tinha feito direito, não cheguei a me formar, fiz publicidade e resolvi fazer hotelaria. Eu sou hoteleiro formado na UF e sempre fui do ramo de economia criativa. Então, desde que eu tenho 17 anos, eu comecei a trabalhar numa boate, quando eu tinha 17 anos. Não de strip, uma boate normal. Porque tem gente que não é do Rio. E fora do Rio, boate parece coisa de prostituta. Não, eu na época não me prostituía. Na época eu não me prostituía. Ó, Aí eu fui trabalhar no Clube Med. Não, mentira, tô brincando. E aí é o seguinte... amigo, Eu tô brincando, mentira. não me comprometa. Não, você não, tô falando de mim, ué, não foi você? Não, tô brincando. E aí, cara, eu comecei com 17 anos a trabalhar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já trabalhava numa boate e eu fui trabalhar. Hoje eu posso falar isso, na época eu não podia. Eu fui trabalhar de GO a pé, miniclube extra. No clube, eu tinha exatamente 18 anos. Minha mulher acabou de ver a comida. Aí ela tá aqui, não, peraí, você tá no meio de uma live, sai. Não, não vai comer agora não, daqui a pouco eu mando pra você. Não, depois. Tchau. Coitadinha. Eu sou muito cruel, muito mal, igual o pica-pau. E aí, cara, eu comecei a trabalhar com isso, nunca mais parei, na verdade. Até por uma questão de aptidão e tudo, eu comecei trabalhando em boate e eu fui migrando cada vez mais, me especializando, me fazendo. Fui entendendo o que significava, qual é o significado real dessas experiências que a economia criativa, mais especificamente turismo, hotelaria, gastronomia, provocam, né? E a responsabilidade que a gente tem em termos socioculturais. E esse papo é bem profundo, assim. Ui!
Até caiu o telefone. Viu? De tão profundo, Igor. Olha quem entrou aqui agora, Dr. Clemente Nóbrega. Isso é fantástico, esse cara. Ele é genial, o Clemente Nóbrega que entrou aqui. Viu? Genial. Enquanto isso eu estava disfarçando, porque a gente viu seu chinelo azul. Aí eu dei uma disfarçada aqui pra gente continuar. É só a gente se arruma daqui pra cima, meu filho. É lógico. É que nem no jornal, é tudo fake. Daqui pra baixo é fake. Eu não posso levantar porque eu tô com a cueca do Patolino. Sabe aquela cueca do Patolino? Não tô brincando, mentira. E aí, cara, essas indas e vindas aí, esse ano vão ser agora em setembro. Não, em julho, agora. Tô completando agora, tô aniversariando. 23 anos, 22 anos trabalhando com isso. 22 anos trabalhando com economia criativa, bares, restaurantes, boates, hotéis, turismo, hotelaria e afins. E para quem é da época aí, bom, pelo menos da minha época, né? Eu tenho 45, vou fazer 46. Não sei o que você está falando, você tem que falar isso com a maior naturalidade do mundo. Não, eu acho ótimo. Ter 45, 46 tem que ser motivo de orgulho. Com certeza. Então, assim, a gente viveu uma época, né, de várias boates em Niterói, né, e Igor teve em várias, né, Tonteria, Madame Caos. Eu costumo dizer que eu sou o elo perdido. Por quê? Eu trabalhei na Madame Caos, comecei a trabalhar na Madame Caos com 17 anos. Comecei a trabalhar com o Marquinho na época, Ronáisia. Na verdade, quem me levou para lá foi Marcos Cabeção, famoso Marcos Cabeção. E aí eu comecei a trabalhar com boate assim, naquela época. E eu tive a oportunidade de aprender com uma geração muito, muito boa. Era uma geração em que a gente tinha as casas eram de uma qualidade muito grande, maiores do que o Rio, e que a gente tinha oportunidade... Eu tive a oportunidade de aprender com os grandes e fiquei amigo dos grandes, assim, na época. A gente tinha, acho que basicamente 4 casas na cidade. Tinha o Le Village, tinha o Acrópole, tinha Madame Caos, tinha República da Banana. Na época eram os 4. Gente, a gente está, só colocando aqui, a gente está em Niterói, né? Então a gente tem seguidores aí de vários lugares do mundo, nem digo nem do Brasil. A gente está em Niterói, onde o playboy quer ser bandido e o bandido quer ser playboy. É aqui, Niterói. Então, nessa época, aí a Angélica está dizendo que tem muito tempo que não me vê. Espero que não tenha se decepcionado. Mas tudo bem. E aí, naquela época, eu tive essa oportunidade, eu digo sou ela perdido, porque eu, quando abri o meu primeiro negócio, foi a Tonteria. Em 2000, eu fui abrir a Tonteria. E foi meu primeiro negócio. Eu não tinha dinheiro para fazer, sabe aquele negócio? Fui no peito, vamos fazer na raça, na marra, aquelas coisas. E na época eu tive a oportunidade de ser sócio do Marquinhos, que acho que foi um dos meus... Marcos Ronáisia, que foi um dos grandes professores que eu tive. E eu já era amigo, e fui ficando cada vez mais amigo daqueles caras que foram meus mestres, assim, Ricardo, Oscar, Fernando Chaves, Fred Vinet, e, evidentemente, o Marquinhos e Daniel, que compunham junto comigo o quadro societário da Tonteria. Era eu, Daniel Mulher e Marquinhos Ronáisia. Marquinhos faleceu, um ano de Tonteria, o Marquinhos morreu num acidente no Bananal. Ele foi pescar e foi uma história assim, daquelas que eu não gosto de falar. A pista é para você não me perguntar, entendeu? É essa, tá? Tô brincando. E aí eu fiquei com o Daniel na Tonteria. A gente queria que a Tonteria funcionasse durante... O planejamento era funcionar até 2005, 5 anos, para a gente remodelar o negócio e tal. A gente acabou funcionando até 2006, muito bem, obrigado. A gente acabou fechando em 2006, porque Daniel queria ir embora para Paraty, queria viver uma vida mais tranquila. Ele que era um visionário na época, que já não aguentava mais isso aqui. E ele foi, e eu criei o projeto do Bendito. Então, assim, só naquele lugar ali, eu fiquei 15, 16 anos, só com aquele ponto. Nossa. Então a gente criou o projeto Bendito em 2006, fiz o Bendito em 2006. O Bendito foi um negócio muito maluco, porque quem fez o meu primeiro cardápio não fui eu. O meu primeiro cardápio quem fez foi Bruno Marasco, meu grande amigo, da Carmen.
E ele virou para mim e falou assim, 3 dias, 4 dias antes de inaugurar, ele virou e falou assim, tô preocupado com você. E aí, quando ele falou isso para mim, eu falei, então fudeu. Desculpa, acho. Falei, então fudeu. Não, mas deu tudo certo, porque era uma casa muito grande, o Bendito tinha, na época, a gente abriu com 280, 290 lugares. É muito lugar, né? Uhum. E nesse inteirinho eu fui fazendo outras coisas, essas iniciativas fora do Rio, fora de Niterói, no Rio, em Friburgo, e tive a oportunidade, nunca fui sócio de alguma casa fora do estado. Mas eu comecei a fazer consultoria em 13, eu acho, 2013, 2012, e aí eu já gostava muito do business, né, do negócio. E naquele momento eu já tinha um arcabouço de experiências. Gostou do arcabouço de experiências? Fala, Dani. Você Nossa, gostou? essa aí você foi profundo. Foi E que, que, profundo. que me levavam assim a poder dizer que eu tinha um caminho para seguir, sabe? Eu tenho um caminho para seguir. E a partir daquele momento eu fui desenvolvendo um método para fazer a consultoria. Então, fui desenvolvendo esse método aos poucos, criando possibilidade de que esse método funcionasse da melhor forma possível. Então, adaptando esse método para vários modelos de negócio, de fato, o que me deixa ainda mais tranquilo é que durante esse período de tempo eu desenvolvi bastante esse modelo que ele se adapta a outros tipos de negócio. Então, assim, eu quando resolvi me dedicar a fazer, hoje eu tenho basicamente 4 frentes de trabalho, que é consultoria personalizada, mentoria, tanto personalizada quanto não personalizada, que a gente fecha turmas e tal, produção de conteúdo e palestras. Eu dou aula também. Eu digo que eu sou professor, mas eu não sou professor. Eu tenho uma pós de especialização em docência em gastronomia. Então, assim, eu sou especializado em docência, mas eu não exerço cargo de professor em lugar nenhum. Eu não posso dizer que eu sou professor, mas gosto muito de dar aula, de fazer isso, que eu acho que é uma troca muito legal. E aí, eu faço bastante coisa, desculpa aí, tô falando muito, me manda cala a boca. Não, E, vou te e aí, mandar aquela boca, não. durante esses anos, assim, eu fui muito apaixonado pelo negócio, pelas coisas. Então, e eu costumo dizer que eu sou elo perdido, porque eu vi a evolução disso tudo. Quer dizer, eu fiz um resumo básico, mas eu vi a evolução do negócio, eu vi a evolução do business. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha cartão de crédito, cara. As pessoas só pagavam em dinheiro e cheque. Então, assim, eu vi a evolução dos meios de pagamento, vi a evolução disso, vi a evolução daquilo. Eu estou falando, parece que eu tenho 132 anos. Alguns amigos vão dizer que eu tenho, mas estamos sempre em evolução. E aí eu vi a progressão do negócio e eu consegui desenvolver maneiras e métodos organizados para que eu consiga identificar os movimentos que vão acontecer. Então, assim, por isso eu faço produção de conteúdo hoje, né? Aham. Eu tô... Porque também é aquela coisa, teve uma época, né, que se começava muito cedo, né, não sei, assim, eu acho que hoje o jovem, né, não posso estar até errada, mas eu acho que hoje o jovem começa até um pouco mais tarde, né, acho que fica na casa dos pais por mais tempo, né, então acho que antigamente não, né, a gente partia logo para o mercado de trabalho, né, então era muito comum. Então, por isso até de tanta história aí, de tantas aventuras, né, Igor, que você tem Aventuras aí mesmo. para contar, né? E aí eu quero saber também da gastronomia aí, do mundo, né? O que você já vivenciou, né? A Então, gente poder falar um pouquinho sobre essa questão da gastronomia, que isso é muito legal, né? A gente até semana então passada, a gente ah, trouxe a cinematologia, né? eu E a vim, gente eu vim fez a acompanhando. relação do cinema com viagem, né? Até E vou te tem contar várias uma depois. coisas. Me lembra de te contar uma, que essas coisas de gente criativa doente mental. Uma vez Uhum. a gente estava ali no Reserva Cultural, fazendo um Rio GTM. Era Rio GTM. Eu estava participando do Rio GTM e eu estava conversando com a Dani Camilo, que é uma grande amiga, que é restaurantriz no Rio de Janeiro. Hoje ela também se dedica à consultoria, mas ela é sócia do Miam Miam, foi sócia do Wiwi, foi sócio do Mira, que era dentro do museu onde hoje é aquela escola lá famosa no Botafogo, aquela coisa podre de chique.
E aí a gente estava conversando, e o Reserva Cultural tem um cinema em cima, né? O Reserva Cultural de Niterói, tem o Reserva Cultural na Sim, Avenida sim. Paulista em São Paulo, tem o de Niterói. E a gente estava falando sobre isso, e a gente falou assim, cara, vamos criar um festival associando filmes de gastronomia com expositores aqui embaixo, a gente junta os chefes e faz as barracas. Então, por exemplo, eu faço tomates verdes fritos. Aí a gente coloca o Olivier para fazer chocolate com pimenta. E a gente ia relacionando os filmes com as receitas, né? Isso só é possível. Aí eu já vou emendar aqui, vou falar uma viagem daquela muito doida aqui. Isso só é possível. A gente viaja de todas as formas, na maionese, né? Aqui não sei, inclusive, só tem viagem. Deixa eu te dar uma dica aqui. No negócio que chegou aqui para mim, veio uma maionese, ó. Vou te contar já. Mas isso só é possível por causa da carga cultural que a experiência do filme, a experiência da gastronomia e a experiência da viagem em si provoca. Se isso não fosse jamais seria possível essa associação se a gente não se visualizasse ou se a gente não tivesse inserido dentro de um contexto quando a gente assiste um filme como esse que eu mencionei, né? Então, quando a gente fala, tem um filme iraniano muito bonito que conta uma história, um drama de uma família linkada através das receitas de família. Eu fiquei de ver o nome desse filme, eu não lembro. Muita coisa na cabeça. A cabeça é grande, né? Porque minha mãe nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, mas tem bastante espaço aqui. Mas o HD está prejudicado a beça já, essa altura do campeonato. Então, mas a gente vai indicar também um filme bom daqui a pouquinho. Vamos. A gente vai indicar um filme bom que a gente vai postar lá no nosso blog. Já está agendado. Dani, deixa eu te contar o que chegou aqui para mim, então. Conta. Nervoso, cara. Conta, então, aí eu estava aqui esperando você. Eu estava aqui esperando você. E aí eu estou na minha cozinha aqui. Não sei se vocês perceberam aqui. Eu estou na minha cozinha porque o sinal do Wi-Fi está uma bosta hoje. Desculpa aí, pessoal. Net Claro, te odeio. A gente recebeu um parceiro aqui, né? A gente está com os parceiros. Olha só o que eu recebi aqui, cara. Olha aqui o que eu recebi, sério. Olha o que o Mocelin entregou. Ó, é um rodízio de petisco completo, cara. Tem uns hambúrgueres, olha, tem uns mini hambúrgueres com pão de alho, porque você pode abrir o pão de alho, colocar os molhos. Peraí, Dani, tá escorrendo aqui uma saliva aqui no canto da boca. Limpa aí. Eu fiquei, chupando o dedo. E aí você fica, olha só, vem os salgados todos, os pastéis, tá vendo? Os cocretes. Gente, tem cocrete. Ó, olha aqui, linguicinha, ó, franguinho na brasa, uma barriga de porco e queijo. Cara, olha como eu sou legal, como eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga. Vou contar aqui para vocês que estão assistindo. Esse petisco era meu. Era para vir para minha casa, tá? Vinha para minha casa. E eu falei, não, eu vou pedir para mandar para o Igor, né? Porque ele é o nosso convidado, né? Então acho que é legal dele estar podendo saborear esses petiscos maravilhosos do Mocelin, entendeu? Então, isso. assim, esse petisco era para mim. Mas aí, peraí, eu ouvi dizer, me corrija se eu estiver errado, eu ouvi dizer que o pessoal que está participando aqui da live vai ganhar. É verdade? Verdade. Verdade. Entendi. Verdade. Então, até o final dessa live a gente tem uma pergunta para fazer. Não é sorteio, tá? É uma pergunta que nós vamos estar fazendo. E quem responder primeiro vai ganhar esse rodízio. Quem responder primeiro certo, né, Dani? Certo, primeiro certo, claro, né? Lógico, vai saber. Respostas doidas, né? A gente deixa... também. Deixa guardado. Mas quem responder vai ganhar esse petisco que pode ser retirado lá no Mocelin ou pode estar consumindo no próprio local, né? Porque o Mocelin já está aberto, né? Os bares aqui de Niterói já estão funcionando, né? Já estão funcionando com uma capacidade reduzida. Dani, esses petiscos acho que vêm do SA.
Do Do lado. SA, isso, do lado, Isso. né? Que é muito legal. Era- Quer dizer, você ainda pode comer no SA com aquela vista, entendeu? Aqui você está pensando que a resposta é mocelim. Não é. Ai, ai, ai. Não. O cara ainda Não pode sabe nem consumir qual a isso. pergunta. Exato. O cara pode consumir olhando para aquela paisagem maravilhosa, ser atendido maravilhosamente bem, daquele jeito maravilhoso. Pode isso, cara. Olha, depois dessa quarentena, 4 meses trancado dentro de casa. Pois é. E eu aqui Olha, comendo. E eu aqui para comer mini burger de. Não. Então, como eu estava dizendo a você antes, eu atrapalhei aqui a conversa, eu acho que o mais legal dessa jornada toda é a jornada em si, né? E eu acho engraçado porque eu olho para trás, esses 21 anos, e há 22 agora, né? E eu olho e falo assim, cara, parece que foi ontem que eu cheguei no clube a primeira vez. Eu tinha 18 anos e não podia contratar GO com 18 anos, só com 20. A gente não podia nem dizer a idade. Foi eu e Hugo Monerá, que é, aliás, Hugo Monerá, que é dono do Temaqueri e Companhia, aqui de Niterói, do Jardim Botânico e de Ipanema. Tá muito bem. Outro GO com sucesso na vida. Ué, você sabe aqui, para quem não sabe, não sei se você sabe dessa história, mas quem veio para trabalhar no Clube Med, depois foi um grande, né, empresário da noite de Niterói, foi o Fred, né? O Fred que foi o dono do Le Village. Dos dois. Para quem é de Niterói e está assistindo a gente, né? Foi. Para quem é do Le Village, lembra do Le Village, vai entender por que o Le Village era do jeito que era. Porque chamava Le Village. Por que o Le Village Charitas tinha os shows e os esquetes iguais ao do Clube Med? Por que a estrutura era bem parecida? Por que tinha uma moeda própria? Igual o clube. Porque na época o clube tinha as bolinhas, né? Então tinha uma moeda no Le Village. E o República da Banana também. Porque o República da Banana era as bananas, né? Que foi uma ideia que foi absorvida. O Fred também foi sócio do República da Banana durante um tempo. O Fred foi meu grande amigo. Infelizmente faleceu de um jeito muito ruim, né? A Raquel Mocelin tá aqui na live. Raquel, mostra aí pra Raquel. Não, vou dar um sorriso pra ela. Vou dar um sorriso pra ela. Um sorriso. E o Fred foi um cara que, assim, ele trouxe muito desse conceito do clube para a noite em Niterói. Assim, muito do que a gente via, daquele entretenimento, daquela coisa toda, ele trouxe pro clube. Eu lembro de uma festa no Le Village de Itaipu, que quem fez foi Macaquinho. Meu amigo Macaquinho tá morando em Fortaleza hoje. Olha só que bizarro, coisa de Niterói. Era a festa do Gudangarã. E você, quando comprava um antecipado, você ganhava um Gudan pra fumar. E aí tinha um cara fantasiado de Gudan na porta do Le Village, assim. Com a cabeça para fora, Gudangarã. Aí ele passava, dava tapa no Gudangarã para entrar. Essas coisas todas, essas bobagens todas, o Fred trouxe do clube. E uma boa parte do que eu faço até hoje, eu uso do clube. Os meus manuais do colaborador que eu uso, que eu coloco nas casas, cara, manual do colaborador do Clube Med. Isso até hoje eu uso. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Porque eu tive experiências muito boas no clube. Aliás, minha passagem no clube foi muito intensa, né? Foi brabo. Foi um ano que a gente entrou, a gente chegou de Joapé em novembro. Em dezembro, no Réveillon, metade do povo que tinha entrado comigo resolveu dar porrada no chefe de vilagem. Deu uma confusão do caramba. Tiveram que expulsar com segurança. Você não imagina como é que foi. Isso aí não precisa contar, não. Mas assim, eu quero até relacionar aqui, Igor, que até assim, a relação, né? Todas as lives que a gente vem fazendo são relacionadas com viagem. Porque assim, as pessoas, você vai fazer uma live de gastronomia? O que gastronomia tem a ver com viagem? Tem muito a ver com viagem, né? Então, assim, a gente quando a gente viaja, né, para determinados lugares, a gente pensa na gastronomia daquele local, né? Então, assim, é cultura, né? Gastronomia é cultura, né? A gente até estava trocando uma ideia hoje e a gente estava falando justamente
a questão de comidas, né, de gastronomia, que são marcas de alguns países, né? Então você vê a questão da pizza, né? Pizza, você lembra o quê? Não, Itália, eu lembro, Itália, né? né? Eu lembro, Itália. E, aliás, Eu lembro todo mundo Itália lembra da Itália. também. Onde Né? foi feita a pizza? Você sabe onde foi inventada a pizza? Não foi na Itália. Pois Quer é. dizer, na verdade, no final das contas, isso não faz diferença nenhuma. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo disso. Hoje, eu sei que eu tive um restaurante mexicano, eu tenho a oportunidade de ter muitos clientes com casas temáticas, com coisas que representam as outras coisas. Eu vou falar duas coisas para você poder entender bem. A primeira é a seguinte: a comida é a maior representação cultural de um povo. Uhum. É a maior representação cultural. A gente quando o homo sapiens, ainda antes de homo sapiens sapiens, quando a gente começou a se juntar em sociedade, não sei se é homo sapiens, pode ser que alguém me corrija aqui, se eu estiver errado, me corrija. Quando a gente começou a se juntar em sociedade, a gente se juntou porque a gente precisava comer melhor. E aí a gente junto descobriu maneiras de se alimentar melhor. E aquilo foi expressando cada tribo. Então, cada tribo tinha uma maneira diferente de preparar comida. Cada tribo foi usando fogo de maneiras diferentes. Então, a evolução da humanidade enquanto sociedade, ela está intrinsecamente relacionada à evolução da gastronomia enquanto representação cultural. Então, na verdade, a gastronomia é a maior representação cultural de um povo. Você não consegue ter uma identidade cultural se você não passar pela gastronomia. Se você for para qualquer lugar do mundo, e eu te desafio, qualquer lugar do mundo, vai para a Sibéria. Me cita 3 coisas que você lembra quando você fala da Sibéria. Gelo, frio e animais mortos, porque os caras comiam, fazem fogueiras enormes e fazem animal, carne de caça. Quer dizer, a gente está sempre relacionando... Deixa eu só alimentar essas fomeadas aqui. Não come tudo não, tá? Por favor, que eu preciso aqui. Manda uma parte para mim aqui. Não, pode tirar um pedaço aí. Aí, viu? Moro perto, hein? Moro perto. Então, e aí é o seguinte, essa representação cultural, a gente carrega ela junto com a gente o tempo inteiro. Então, por exemplo, dificilmente a gente consegue fazer qualquer correlação como experiência. O que é uma viagem? A não ser uma experiência. A não ser você se desconectar do seu mundo cotidiano e se conectar com o mundo em que você escolhe o que você vai ter. Escolhe o que você vai vivenciar. Essa vivência, ela está totalmente relacionada à comida. Há uma frase muito, muito antiga, que ela está se popularizando cada vez mais na voz de grandes chefes, que é: a comida é a maior rede social do mundo. E ela é a maior rede social do mundo. Porque através dela, a única coisa que faz a gente sentar em volta de uma mesa e estar juntos é a comida. Quando você tem grandes encontros de chefes de estado, é em torno da comida. Quando alguém morre, todo mundo senta para comer. Quando alguém vive, nasce, todo mundo senta para comer. Quer dizer, a gente tem a nossa existência relacionada a essa expressão cultural que é a comida. Então talvez seja a maior expressão cultural. Há uma discussão enorme entre se gastronomia é arte ou não é arte. De fato, ela é uma expressão cultural. Se ela é arte ou se ela não é arte, vai depender do tipo de trabalho que é feito com ela. Né? Tinta não é arte. Ela passa a ser arte de acordo com o método que o artista usa. Né? É a mesma coisa com a comida. E assim, não tem como você falar sobre experiência de viagem ou experiência de qualquer coisa sem falar disso. A gente está falando aqui do uma dica também de um restaurante. Normalmente, assim, os passageiros, a gente tem sempre aquelas dicas, né, de alguns lugares para poder dar. E é uma coisa que as pessoas querem muito, né? Uma dica de restaurante legal, né? Enfim, né? Uma culinária diferente, entendeu? Para você também sair da sua rotina, né? Eu acho que também a questão da gastronomia, você sai da sua rotina. Sai da sua rotina e você é capaz de escolher. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Porque eu acho que esse microfone também... Não, tá. Sua voz tá bem. Cara, então, os restaurantes, na verdade, eles fazem parte, apesar de serem... Na verdade, a relação dos hotéis, do turismo e dos restaurantes, ela é totalmente próxima desde a invenção dos inventados concomitantemente. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você travou, mas estou te ouvindo.
Sua voz tá saindo. Então deixa eu continuar, porque você travou, mas eu também estou te ouvindo. Então pode falar. Na verdade, essas invenções, esses conceitos foram feitos concomitantemente. O restaurante, os hotéis, as casas de estadia que contam a história da hotelaria, elas contam a história dos restaurantes, porque em determinado momento elas eram restaurantes, né, eram casas para você se restaurar. Você tomava um líquido restaurador, bora esfomeada, vai para lá. E você conseguia se alimentar e se higienizar e fazer as coisas. E aí passou-se a evoluir e fazer isso. Olha, tem uma cama para você dormir. E as pessoas conseguiam, nas suas viagens, seja trabalho, seja para resolver um problema, seja para qualquer coisa, eu não sei se você lembra, naquela época não tinha muito telefone, tinha essas coisas, ainda não, internet, WhatsApp, Zap, Telegram, nada tinha ainda disso. não. A gente andava com guia Fromers. Lembra do guia Fromers? Nem do guia Fromers, na época do restaurante não tinha nem isso. O guia Fromers me ajudou muito em vários lugares. Era o guia Fromers e eu olhava ali, restaurante, enfim, né? O guia 4 rodas também, né? O guia 4 rodas foi um pouco mais marco recente. Foi um marco, assim, né? Como o Michelin também. O Michelin se propôs a fazer isso. Tanto que o Michelin tem o guia Michelin de restaurantes e tinha o guia Michelin de hotéis. Uhum. Então você conseguia, por exemplo, eu quero conhecer Paris. Paris é o maior destino turístico do mundo, né? Eu quero conhecer Paris. É a cidade que mais recebe turista no mundo. Onde eu vou me hospedar? Aí você pegava um guia desse para ver, porque não tinha internet, né? Aí você passava a mão no telefone e falava, bonjour. Aí o cara falava, ih, brasileiro, que merda. Não, tô brincando, não falava isso não. Mas tinha essa coisa da relação da viagem, da experiência da hotelaria e do restaurante, ele está todo sob o mesmo guarda-chuva, o guarda-chuva da hospitalidade. Então, quando a gente fala de hospitalidade para bares e restaurantes, tem muita gente que se assusta e fala, o que isso significa? Tem muita gente que não tem esse entendimento e faz muito sentido. Entendeu? A Angélica está dizendo que a internet está muito ruim. Angélica, me vê, tá bom agora ou tá ruim? Fala para nós aí. Não, tá ruim é dela. A dela que tá ruim, ela tá chorando aqui que a dela tá ruim. Não, várias estão ruins. Nossa, a internet hoje, vou te contar um negócio para você. Mas a então, minha que tá boa, não vou fazer propaganda da minha não, mas... Você tá falando da pizza? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um podcast que eu lanço toda semana que chama Manual do Cozinheiro Amador. É um podcast de até 15 minutos, com receitas fáceis, destinado aos não cozinheiros. Aquele cara que não sabe cozinhar nada. Eu não sei fazer arroz, não sei fazer batata, eu não sei fazer nada. Obrigado, Kissela. Kissela falou que lá tá fluindo. Hoje sai um podcast de estrogonofe de frango. Estrogonofe de frango. Simples, beleza? Estrogonofe é uma receita... Olha, eu sabia. Essa eu sabia. Vem da onde? Lembra da Copa, da última Copa? Como é que veio, da onde? Essa eu sabia. Já tinha. Rússia. Isso! Rússia. Eu sabia que você ia acertar. Então, é uma receita russa. Só que o estrogonofe da Rússia não tem nada a ver com o que a gente faz no Brasil. Aí a Gisele falou russa. Muito bem. A russa é a moça que faz a receita. Muito bom, ó. Parabéns. Mas ele não tem nada a ver com a receita que a gente faz no Brasil. Por quê? Porque não é uma apropriação cultural. É uma a cultura em movimento pelas gerações. A própria comida japonesa que a gente come aqui no Brasil não é igual a consumida no Japão. Entendeu? Olha, mas nem de perto. Nem de perto, aquele cream cheese todo que a gente coloca ali, japonês, quer matar a gente com aquele cream cheese. Então, eu tenho um grande amigo, o Alan Salles, que fazia um canal comigo chamado Boia TV. O Alan, ele é o chefe do COB, responsável pela alimentação do time Brasil para a Olimpíada de Tóquio, em 2020/21 agora. O Alan está em Tóquio já há 2, 3 anos. Ele falou, mano, você não tem noção o que a gente faz de crime com a comida japonesa no Brasil. Porque a comida japonesa tem a comida fria e a comida quente. E faz parte dessa experiência justamente você experimentar isso. Quando você imagina, vou dar um exemplo disso. Cara, eu não tenho grana para ir para o Japão. É caro para o Japão.
Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou para São Paulo e vou como é o nome daquele bairro, gente? Um bairro lá em São Paulo, gente, de pessoal oriental. Liberdade. Aí eu vou para Liberdade. Na Liberdade você vai achar restaurante raiz. Cumpre aquela experiência. Eu tive restaurante mexicano. A tonteria era um restaurante mexicano embaixo, uma boate em cima e depois tudo virava boate. Obrigado, Gisele. Aquela experiência daquele Tex-Mex que eu tinha, não era nem Tex-Mex, era Brazilian Tex-Mex. Por quê? Porque a gente vai fazendo adaptações culturais. O que o cara gosta, o que o cara não gosta, catupiry pra caralho. E aí você vai fazendo a apropriação, mas é a mesma coisa, por exemplo, você chegar hoje e falar assim, isso existe muito no mundo das bebidas e nos mundos dos queijos, que são mais antigos. Você tem os produtos de denominação origem conhecida. Você vai para a Itália, por exemplo, para conhecer umas vinícolas. Você sabe que na região no norte da Itália, Cara, minha mulher fez um negócio agora, ela veio aqui, esfregou a mão na toalha de mesa aqui. Obrigado, foi um prazer. Bom, agora eu vou apanhar muito depois da live. E aí, você vai para lá, na Itália você tem essas vinícolas de denominação de origem controlada. Você tem a denominação de origem controlada, a denominação de origem conhecida. E você, imagina, você compra um pacote, vou entrar em contato com a The Best, porque eu quero comprar um pacote para fazer o circuito das vinícolas italianas, no norte da Itália. Cara, que experiência do caralho para quem gosta de vinho. Só lá você vai ver o que representa aquele DOC. Uhum. Aqui você pode chegar para comprar aqui numa loja de vinho qualquer, que eu não vou falar o nome, que não bota R$1 aqui nessa live, você vai estar lá no rótulo, DOC. Aí você vai saber que é denominação de origem controlada ou denominação de origem conhecida. Mas eu quero ver por que aquilo. Então, essa experiência que faz toda a diferença. E a comida é o fio condutor para isso. Então, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Eu adoro poke havaiano. Tem gente que, inclusive, já me perguntaram se é poke ou poke. Em japonês é poke. Porque a vogal no final, arigato, não sei o que, fecha a vogal no final. Cara, eu estou fazendo uma sucessão de informação inútil muito legal, né? Não para. Eu adoro poke. Essa live tá assim, ó, Eu adoro poke, faço poke muito bem. Eu fui pesquisar como é que eles fazem o poke no Havaí. Porque veio do Havaí, do fusion entre a gastronomia oriental e a influência americana. Uhum. E aí quando você pega aquilo, eu fui pesquisar como é que faz. Metade ou mais de quem faz poke no Brasil não faz o mesmo poke que nem faz no Havaí. É muito diferente. Uhum. Por isso, por essa questão da cultura. Então, é muito bacana essa experiência. Não é possível você ir para... quer ver uma coisa que eu desaconselho? Vocês que vão comprar agora seus pacotes. Agora está todo mundo vendo, o dólar hoje baixou. Corre todo mundo para The Best, que está cheio de promoção lá, cheio de coisa legal com a Dani. Você pode montar seus roteiros personalizados. Fazer uma gastronomia. Fazer um roteiro gastronômico. Nós vamos fazer uma parceria aqui, ó. Aqui, ó. Nós vamos fazer uma experiência gastronômica aqui pelo Rio. Vamos sair, a gente vai ficar 2 dias rodando, vamos dormir numa fazenda. Vou combinar isso com você aqui. Porque agora que o dólar baixou e as pessoas vão voltar, todo mundo vai viajar contigo, eu desaconselho você fazer o seguinte: vamos pra Disney? Vamos! Aí chega na Disney e faz o seguinte: vamos alugar um apartamento, a gente compra tudo no supermercado para ficar mais barato. Você perdeu metade da viagem, cara. Porque é legal você ir nos restaurantes. Mas um picolé do Mickey dentro da Disney é $9. É um absurdo. Cara, mas é uma experiência. Mas é uma experiência. Comer aquela porra, tem que comer. Cara. Tem que comer aquele troço. E sabe o que eu lembro bem? Eu fui na Disney quando eu tinha... Isso foi em 1900 em Guaraná, quando era de rolha ainda. Faz muito tempo. Quando eu lembro do cheiro do molho de tomate de um restaurante na Disney. Olha a questão da percepção. Eu coloquei esse final de semana, né? O que me lembra Disney, né? A gente fez aqui em casa o waffle, né? O waffle com Nutella é waffle. Então, deixa eu te falar. waffle, ok. O waffle é em inglês, o waffle é aqui de São Gonçalo. Então, se você fez com Nutella mesmo,
pode falar waffle. Agora, se tu fez com creme, ioiô creme, é waffle, entendeu? Entendeu a diferença? Nutella, então é waffle. Como eu fiz um waffle. E o waffle, o cheirinho, né? Eu botei no forno. O cheiro me lembrou aquela entrada ali da Main Street, né? Para, só um minutinho. Quando você entra na Main Street. Só um minutinho. Tá. Você comprou aquele waffle pronto? Comprei. Por que, jovem? Comprei, é tão fácil fazer uma massa de waffle. Muito fácil, cara. Eu te mando a receita, cara. Faz isso. Por favor. Quem quiser a receita da massa de waffle, bota aqui no comentário aqui embaixo de oficial Daniel Marques. Eu quero. Que aí a gente vai fazer até a hora da promoção. Opa! Vamos fazer, vai ser a receita do final de semana, hein? Não é à toa, né, que você sente esse cheiro. Tá combinado. Vai ser a receita do final de semana. A gente dá a dica sempre da receita, né? A receita da semana passada foi do Igor, da almôndega. Agora a receita de sábado vai ser do waffle. Vai ser o waffle, né? O waffle bolinho de boi ralado, foi semana passada. Almôndega. Mas esse cheiro que você sente quando você chega no Main Street do Bad Kingdom é de propósito. Tudo na Disney é de propósito. Sim. Tudo. Tudo é pensado, né? Tudo. Aquela merda do negócio da lixeira, brother. Você sabe esse negócio da lixeira, não? Dos 20 passos? Aquele 20 passos tem uma lixeira, sim. Cara, você pode fazer o que tu quiser. Se tu ficar no meio do lago de Epcot, no meio do lago, com água até a cintura, você fala assim, daqui tem que ter uma porra da lixeira 20 passos. Quando você dá 20 passos, surge uma lixeira do além. Entendeu? Porque aqui é coisa de demônio. Eu acho um lugar maravilhoso. Eu fui lá 5 vezes, tive uma oportunidade de ir. Eu vou levar minha filha em breve. Esperei ela crescer um pouco mais. Minha filha ainda é um bebê. Ela vai fazer 15 anos esse mês. Mês que vem. Então, eu estou esperando ela crescer um pouco mais. E quando ela largar a fralda, eu vou levar ela lá. Mas, se ela escutar isso, eu estou fodido. Esse cheiro é proposital. Ela tem que ir na excursão junto comigo. Então, ela quer mesmo. Mas depois a gente conversa sobre isso. Tá bom. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Eu já começo a ficar nervoso com dólar 5,15. Ai, meu Deus. Não, vai baixar. Vamos ter esperança que vai baixar. A previsão é virar o ano em 6, tá? Então calma. Fala isso não. Ninguém escutou isso na live não, hein? Não, é pra dizer que o pessoal tem que fechar agora o pacote. Não é pra depois. Entendi. Tudo em Magic Kingdom é pensado assim. E as memórias afetivas que a comida traz pra gente, elas não se perdem. É proposital. O cheiro do cachorro quente, o cheiro do sei o quê. Eles fazem um estudo para saber quanto tempo as pessoas andam até chegar a tal ponto. Porque as pessoas já estão com fome e elas botam um carrinho de comida naquele ponto. Para sentir o cheiro da salsicha, da linguiça, bem típica americana. Para o cara ver o sorvete. Você não vê o negócio do Mickey no verão, no inverno. Você vê eles metendo a calda quente no negócio, que é para tu ter uma sensação de falar assim, meu Deus, que cozy, né? Que confortável. E aí sente esse confortável. Eu vou te falar, sabe, eu lembro bem desse restaurante, porque o molho de tomate, eu nunca tinha sentido o cheiro do molho de tomate daquele jeito. E a comida sempre me fascinou. Eu sempre, desde pequeno, eu era rato de cozinha. Eu escrevi uma coluna para o meu site, que essa coluna foi publicada numa revista de Campinas especializada em gastronomia, que chama Farofa Magazine, que eu falo sobre uma memória afetiva que eu tenho da minha avó no sertão do Rio Grande do Norte, no final da tarde, fazendo doce de leite talhado na beira do fogão. Eu nunca mais vou esquecer disso. Eu lembro da luz incidindo em cima dela. Essas memórias afetivas que a comida traz, só a comida traz. Vou te explicar por quê. Porque ela mexe com todos os seus sentidos. A experiência é uma sucessão, uma soma de pequenas percepções. E as percepções precisam ficar... Cara, eu estou viajando muito hoje. E as percepções precisam ser utilizadas através dos sentidos. Então, assim, o cheiro que a gente está falando, você falou do Magic Kingdom na entrada, eu lembro daqueles cavalos de raça francesa, com aquela pata peluda. Eu lembro disso tudo, cara. Você está falando para mim, a última vez que eu fui na Disney tem 25 anos. Estava inaugurando o Splash Mountain a última vez que eu fui, só para você ter uma ideia de quanto tempo faz isso. Em 1800 e Guaraná de rolha ainda.
O Walt Disney era vivo, mentira, não era não. Mas eu lembro disso até hoje. Sabe o que eu lembro? Você sabe, a minha mãe, eu te falei, ela desceu do sertão do Rio Grande do Norte, ela estudou numa escola em Natal, que chamava Escola Doméstica de Natal. Como é que a gente está? A gente está quase acabando já. A gente está... Eu tô vendo aqui, a gente está com 10 minutos ainda, porque a gente começou um pouquinho depois das 6. A gente está com 10 minutos, mas a gente ainda vai fazer, ainda fiquem aí. Tem então, ainda tem. Por isso que eu tô tem a pergunta para ganhar o rodízio de petisco. O Igor já está saboreando lá dele. Ó, tem aqui um bolinho, ó, de feijão que eu vou comer agora. Caramba, que delícia. E é uma coisa típica, né, aqui no Brasil. Né, essa coisa do petisco, a gente está falando de gastronomia, né, do mundo, né, mas a gente tem umas coisas típicas do Brasil. E a gente estava até conversando sobre isso hoje. Né, o estrangeiro que vem para o Brasil, ele quer comer feijoada, né, ele quer tomar caipirinha, ele quer comer o petisco, a coxinha. Coxinha é coisa de brasileiro. Coxinha não tem lá fora. Só tem no Brasil. Não. Só tem no Brasil. Aliás, o Brasil, eu ouso dizer que o Brasil, as características do Brasil fizeram com que o Brasil talvez fosse um dos países mais ricos do mundo em termos de gastronomia. Por quê? Se você pudesse escolher uma palavra para resumir o que é o brasileiro, ele é uma amálgama, né? Ele é uma amálgama da junção de várias raças diferentes, de várias pessoas oriundas de vários lugares do mundo, tudo misturado numa coisa só. Esse é o brasileiro, né? Ninguém no Brasil é branco. Ninguém. Porque todo mundo é de todo mundo. Uhum. Parece que eu estou falando uma casa de swing. Mano, estou falando do Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma miscigenação cultural bizarra. E isso traz pra gente uma identidade na gastronomia que é sui generis. Não tem em outro lugar no mundo. Porque você tem hoje, se você fizer... quem faz gastronomia, quem vai fazer aula de gastronomia e tal, quando você pega o módulo Brasil, é bizarro o que você consegue fazer. Se você pega, vou te dar um exemplo. Você pega um livro do Jamie Oliver falando sobre a viagem dele pelos Estados Unidos, o road trip que ele fez, fazendo as receitas e o caralho, você olha e fala assim, nossa, que pobre. Você pega, se você fizer a mesma coisa no sertão do Rio Grande do Norte, só no sertão você faz 5 livros. Porque a riqueza é muito grande, cultural. A variedade é muito grande. E não, em torno da comida, aquela coisa, porque você vê, quando a gente vai falar sobre comida nordestina, a gente separa a Bahia do resto do Nordeste. Porque a Bahia é tão rica por causa da comida de santo, é tão rica, tão rica, tão rica, que você não tem como falar dela junto com o resto do Nordeste. E aí quando você vai ver o resto do Nordeste, você fala, gente, a distância de Pernambuco para o Rio Grande do Norte é menor do que a distância do Rio de Janeiro, daqui de Niterói para Angra dos Reis. É menor, tá? Essa distância menor tem uma diferença cultural tão grande que produz comidas tão diferentes, de maneiras diferentes, que é um negócio muito grande. Então a gente é muito rico. Então, essas viagens gastronômicas, não é à toa que a gente tem tanto programa nesse sentido. O Jimmy faz um programa para Ana Maria Braga, que ele roda o Brasil, os rincões do Brasil. Você tem o Pedro Benoliel fazendo no Food Network Brasil, faz um programa muito legal na mochila, que ele vai a vários lugares. Você vai descobrindo essas coisas, você entende que a identidade, se não passar pela comida, não existe. Uhum. Vou dar uma dica já de série para você emendar no filme. Hoje, a gente tem agora disponível no Netflix uma série nova chamada Street Food South America. Do mesmo produtor de Chef's Table. Uhum. Tá? Os mesmos produtores fizeram para a Netflix. Cara, é muito maneiro. Porque a comida de rua, ela tem uma expressão cultural ainda mais poderosa do que o restaurante. Então, quando você tem, por exemplo, você pega um Anthony Bourdain, que foi um grande ícone do cozinheiro moderno, foi o Anthony Bourdain, o lifestyle da cozinha, tudo isso é muito balizado pelo Anthony Bourdain. Ele sempre falou, os pratos que ele mais amou no mundo foi na rua, na Tailândia, na rua. Porque ele comia aquele prato, tinha aquela sensação maravilhosa. Não é à toa que a única mulher, a única pessoa que tem uma estrela Michelin
e não tem um restaurante fazendo comida na rua, é uma tailandesa. Você sabia disso? É uma coroinha, ela é muito engraçada, ela parece uma tartaruga ninja. Ela bota aqui uma touca e um óculos igual de natação. E ela fica fazendo comida na rua. E aquela coisa do tailandês de jogar o wok pra cima, ela é do caralho. E ela essa mulher tem uma estrela Michelin. E você come a comida dela na rua. Olha. Então, olha só, eu tô falando isso porque tem uma promoção de um pacote lá na The Best que você faz pra Tailândia. Mentira, não tem não. Pra Tailândia. Mentira, não tem não. Mas se você quiser, a Dani faz, é só falar com ela. Mas então, e é legal... Ó, a gente agora tá chegando no final da nossa, então, vamos lá. Qual filme live. Que a gente vai falar pro pessoal pra ver hoje? Acho que a gente seja cortado, né? A gente está com a parceria hoje, né? Uma novidade hoje. Novidade nova. Já que novidade nova. Já que a gente tem a gastronomia hoje como nosso tema, né? A gente veio com um super parceiro, que é o Mocelin. O Mocelin já participa comigo de vários eventos, várias festas juninas de colégios, né? Sempre que a gente tem sorteio, né? Junto com o pessoal da Blood Mary também. Enfim, né? O Mocelin está sempre com a gente. Raquel, obrigada. Né? Não sei se ainda está aí assistindo, mas ela estava aí no início da nossa live. Ela mandou uma mensagem aqui dizendo que não está vendo mais, porque só da gente fazendo esse jabá aqui, entupiu as linhas telefônicas, o iFood, tudo lá no Mocelin, todo mundo pedindo sem parar. Sabe por quê? Porque está numa promoção, está com um preço super especial. Tá. Se você ligar para lá e dizer assim, eu vi a live da The Best, você ganha desconto. Então liga para lá agora. Você liga para lá agora e fala assim, quero falar com a Raquel, eu vi a live da The Best e Igor disse que você vai me dar desconto. Pode falar. O máximo que vai acontecer é ela dizer, não tem desconto. Você tá louco. Tá louco. Mas... Tá louco? Que live foi essa? Tá louco. Malé live. Mas, então, tudo agora é live. Mas enfim, então saber, assim... Antes do pessoal responder a pergunta, para, igual o João Kleber. Para tudo. Quero saber o seguinte, qual o filme que o pessoal vai ver hoje à noite que a gente vai indicar para eles? Prova de Fogo. Tá sabendo bem. Prova de Fogo? Viu, garoto? Eu acho que não sei se é Prova de Fogo não, mas tudo bem. É um com Bradley Cooper. Eu acho que é Prova de Fogo. Conta a história do Bradley Cooper, que retrata muito esse lifestyle do Anthony Bourdain mesmo. Essa coisa, para quem curte isso, eu recomendo um livro do Bourdain também, que chama Cozinha Confidencial. Foi o livro que debutou ele para o mundo, ele já era conhecido nos Estados Unidos, em que ele conta o submundo da cozinha americana, né? Daquela coisa dos chicanos, trabalhando na cozinha, nego chegando bêbado, pegando fogo. Pegando fogo. Valeu. Salvou a gente todas as vezes aqui, Cila. Isso, obrigado. Pegando fogo, gente. Ó, estamos falando coisa errada aí. Olha só, vai acabar nosso tempo. É porque o Igor, ele quer ficar com um petisco para ele. Além desse que ele ganhou, ele quer ficar com esse, que era para sortear. Eu tô comendo invejosa. Por isso que ele tá emendando outras histórias para acabar o tempo e a gente não sortear nada, né? Quer dizer, né? Fica para ele, né? Não deu tempo. Qual é a pergunta? E aí, qual a pergunta? Você o pessoal tá aí ligado? Estão escutando? Olha só. Vamos lá. Escutando? Ó. Esse hambúrguer aqui. Ai, meu Deus. Olha esse aí. Hambúrguer, ele é feito com que carne? Tempo! E aí, galera? Agora eu quero ver. Quem vai responder aí para ganhar tem o petisco do Mocelin, aquele hambúrguer ali que ele vai comer. Esse hambúrguer, ele é maravilhoso, feito com que carne? É novidade. Isso é novidade do Mocelin, sabia? Novidade nova. Olha Não tinha aqui, isso no petisco. Vou abrir para vocês verem. Ponto correto, rosa por dentro. Fraldinha errou. Picanha, Gisele. Picanha, Gisele! Gisele ganhou. Picanha. Esse hambúrguer do Mocelin é feito com picanha, com as aparas da picanha Prime, que vai para a sua mesa. Eles pegam e fazem esse sensacional desse hambúrguer. Muito legal, muito bacana, muito bacanudo. Então,
Se você ficou com vontade de comer, você liga lá para o Telejabá. Telejabá, você liga lá para o Mocelim, ó. Mocelim, pode pedir. Pode pedir pelo a iFood. Raquel. Fala assim, eu quero falar com a Raquel. Não tem pelo iFood não, que paga muito percentual. Liga para lá e fala assim, Raquel, o Igor falou na live para eu ligar para você. Para você resolver para mim. Cara, coitada da Raquel. Vai ficar com muito raiva. Vai. Então, ó, Gisele, nosso staff aqui vai entrar em contato com você, tá? Para pegar seu cadastro e ver como é que você pode fazer, tá? Parabéns, Gisele. Gisele é uma querida, Gisele é uma passageira que virou amiga, né? Eu não contei, ó, não contei para ninguém. Você acha que eu não conheço a Gisele? Você conhece a Gisele? Lógico, cara. A Gisele, porra, foi quem respondeu certo primeiro, cara. Ela falou picanha. Olha só. Ai, que ótimo. Essa foi ótima, né? Muito legal a participação, né, do Mocelim com a gente. Foi legal a gente dar essa animada. E realmente a gente também, eu digo, fortalecer o nosso comércio local, né? Eu acho que é uma boa a gente hoje... olha isso. Olha isso, Gisele. Olha o que você vai comer, Gisele. Vai dividir comigo. Já que Igor não dividiu, vai dividir comigo. Bom, então assim, eu estava falando, a gente fortaleceu o comércio local, né? Foi um momento aí, está sendo, né, um momento difícil para todo mundo, né, para os restaurantes, né, enfrentaram aí uma barra aí de 4 meses, agora começando a abrir, né, os restaurantes, passando a fazer muito delivery, né? O Mocelim, ele fez delivery nesse tempo, mas é claro que não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente se ajudar, né? O intuito é esse, tá? Ninguém tá ganhando dinheiro aqui com isso. Não, eu só ganhei uns pastéisinhos aqui. Então, mas o intuito quero agradecer muito o pessoal da Mocelim, da Raquel, obrigado. Raquel, pode mandar outro, não tem problema não vou ficar triste. Quero agradecer você, querida, por ter me convidado para participar aqui. Eu sei que eu tumultuo um pouco, eu tenho essa tendência, então assim, você vai construindo uma coisa, vamos fazer assim, 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 eu destruo tudo, desculpa, a vergonha que eu passei. Não, detalhe, eu vou contar para vocês que Igor, eu falei assim, Igor, vou te mandar umas perguntas. Ele falou, não quero pergunta não, eu não quero, não quero, eu vou responder na hora, você não quero protocolo, não quero nada disso. Não, Kissela, só eu me dei bem. Gisele ainda vai se dar bem. Essa é a diferença. Kissela merecia, sabia? Kissela, sinta-se abraçado. Ó. Obrigado, ajudou a gente a beça aí. Então, eu queria muito, Dani, obrigado. Pessoal, se tem uma coisa que a gente leva para a vida da gente inteira, eu aprendi que a vida da gente é uma estrada de terra. A gente tem que olhar para frente. Porque à medida que a gente vai caminhando, a gente vai levantando essa poeira. E a poeira que fica grudada na gente, são nossas experiências. E ninguém tira isso da gente. Qualquer outra coisa a gente perde. E as experiências a gente nunca perde, porque elas mudam quem somos nós. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu sei que a gente está passando um momento muito difícil, mas não abram mão desse momento que você escolhe para ter com você. No restaurante, nas viagens. A gente sabe que hoje a gente está tendo uma geração que valoriza essas experiências, essas viagens. Então, assim, não deixem de fazer isso. Pode ser uma viagem ali do lado, pode ser ali para o outro, pode ser... não importa são as experiências. Essas experiências a gente não pode perder. Então, assim, fiquem ligados aí na The Best. A Dani está sempre preparando coisas muito legais. E a gente, de verdade, vai preparar uma coisa bem legal aí para você que gosta de gastronomia, que pode fazer uma coisa aqui do lado, 2 dias, a gente vai fazer alguma coisa. E o importante é a gente conseguir fomentar e ajudar vocês a desenvolverem todo o potencial que a hospitalidade pode trazer para vocês. Hotéis, viagens, bares, restaurantes, mercearias, epicerris. Eu já comecei a ficar chique. Ó, Igor, contagem regressiva, 20 segundos. Bom, eu quero fechar aqui, Igor, com uma hashtag, 2 hashtags, né, que a gente usa muito para fechar a nossa live. Né? Uma é Viva Experiências, né? Como você colocou, a gente tem esse Viva Experiência. E outra, Guarde Memórias pelo Mundo. Valeu? Beijo!